A Organização Mundial da Saúde reconheceu novas evidências científicas que indicam que o coronavírus pode ser transmitido por micropartículas suspensas no ar. So these are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Mas afinal, o que significa isso? Já não era um fato conhecido que esse vírus pode ser transmitido pelas gotículas que a gente lança no ar ao espirrar ou tossir? Se não, para que servem as máscaras? Pois é, tem uma diferença importante aí entre as gotículas e as micropartículas, que eu já te explico. Eu sou Rafael Barifuzzi, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo eu vou detalhar o que a ciência sabe sobre esse tipo de transmissão e, claro, quais são as situações de mais risco e como se proteger. Primeiro, vamos entender a diferença entre as gotículas e as micropartículas respiratórias. As gotículas são secreções que são lançadas no ar quando espirramos ou tossimos. Elas podem conter uma bactéria ou vírus e, por isso, elas são uma das principais formas de transmissão de doenças que entram por via respiratória. Um estudo apontou que uma tossida pode gerar cerca de 3.000 gotículas contaminadas com o vírus, e um espirro pode liberar até 40.000 gotículas. As gotículas têm 5 micrômetros de diâmetro ou mais. Para você ter uma ideia, isso equivale a 0,005 milímetro. Elas são muito pequenas, mas ainda assim, elas são pesadas em relação ao ar. Por isso, ao serem lançadas por uma tosse ou espirro, elas caem depois de percorrer mais ou menos cerca de 2 metros. Até agora, os cientistas apontavam que a transmissão do coronavírus se dava por meio dessas gotículas e de superfícies contaminadas por secreções respiratórias. Mas agora há cada vez mais evidências de que a transmissão do coronavírus pode ocorrer também por meio das micropartículas que a gente exala ao falar ou simplesmente respirar. Essas micropartículas também são gotículas, mas elas são menores do que aquelas dos espirros e das tosses. Elas têm menos do que 5 micrômetros de diâmetro. Elas também são conhecidas como aerossóis. Não apenas são menores, mas elas também são mais leves. Por isso, em vez de elas caírem no chão logo depois de serem expelidas, elas podem ficar flutuando no ar de um determinado lugar por algumas horas, antes de se depositarem em alguma superfície ou de se degradarem. E segundo alguns novos estudos, como elas também carregam o coronavírus, uma pessoa poderia se infectar ao inalar essas micropartículas. Mas não basta que as micropartículas com o vírus estejam suspensas no ar. O virologista Fernando Spilk explica que o risco de contágio depende da quantidade dessas micropartículas com o vírus que existem em um determinado ambiente. Em outras palavras, é preciso ter um número grande de partículas concentradas em um lugar para haver uma infecção. Algumas condições favorecem essa grande concentração de micropartículas. A primeira é haver muitas pessoas reunidas em um mesmo local. Um estudo estima, por exemplo, que uma única pessoa infectada pode liberar em 1 minuto de fala 1.000 micropartículas com coronavírus no ar. A segunda condição diz respeito à ventilação do ambiente. Quanto menor for a circulação de ar, maiores são as chances de um grande número dessas micropartículas ficarem concentradas ali. Se um lugar for bem ventilado, isso faz as partículas se dispersarem. Mas por que a concentração dessas micropartículas é importante? Porque os vírus normalmente precisam trabalhar em equipe para infectar o nosso organismo. Como me explicou o virologista Fernando Spilk, vários vírus precisam agir em conjunto para infectar uma única célula. E várias células diferentes têm que ser invadidas para que o organismo seja infectado. Porque se poucas células forem infectadas, nosso sistema imunológico pode ser capaz de eliminar todos os vírus antes mesmo que a gente comece a apresentar sintomas. Por fim, o epidemiologista Benjamin Collins diz ainda que se esse tipo de transmissão de fato acontece, é preciso haver uma exposição prolongada às micropartículas. Isso significa que, em tese, não basta cruzar com alguém que tem o vírus no elevador do escritório, por exemplo. O maior perigo seria trabalhar próximo de quem está infectado, porque você vai passar muito tempo perto dessa pessoa inalando aquele ar contaminado. Mas quanto tempo é muito tempo nesse caso? O infectologista Estevão Portela diz que é bom evitar ficar mais de meia hora em um local fechado. O risco de contágio por meio das micropartículas também não seria significativo em espaços abertos. E o epidemiologista Benjamin Collins faz uma comparação para explicar por quê. Quando você está ao ar livre, alguém pode estar fumando no mesmo lugar e você nem percebe. É só quando você está em um lugar mal ventilado que isso te incomoda. A mesma lógica pode ser aplicada ao coronavírus. Mas o que isso significa para o nosso dia a dia? Benjamin Collins diz que fazer compras em uma loja não seria muito arriscado, porque a gente não vai passar muito tempo ali. O perigo maior seria para os funcionários dessa loja, segundo o epidemiologista. Mas se a transmissão aérea do coronavírus for uma realidade,
Isso tem uma consequência importante para o dia a dia de muita gente que usa transporte público, segundo o infectologista Estevão Portela. É comum as pessoas passarem longos períodos nos ônibus, no metrô, no trem, e esses são ambientes que podem ter pouca circulação de ar. Por isso, Portela defende que as empresas adotem horários flexíveis, para que os funcionários não usem o transporte público no horário de pico, e que deem prioridade ao retorno à empresa para quem mora perto ou não usa o transporte público. Se possível, que elas mantenham suas equipes trabalhando em casa. Mas, segundo os especialistas, o problema maior pode estar nos bares e nos restaurantes. Estes são lugares em que as pessoas costumam passar bastante tempo, e onde normalmente há mais gente reunida. Se a ventilação nesses lugares não for boa, o risco é em tese maior. Parece ter sido o caso, por exemplo, de um jantar em janeiro em um restaurante em Guangzhou, na China, quando 10 pessoas se infectaram a partir de um único indivíduo que já tinha o vírus. Essas pessoas estavam em 3 mesas diferentes. E estudos realizados por autoridades chinesas concluíram que os grupos não tiveram contato entre si ou com superfícies contaminadas. Alguém que já estava infectado teria lançado as micropartículas com o vírus no ar, por meio da respiração e da fala. E essas micropartículas teriam se espalhado pelo ambiente por causa do sistema de ar-condicionado do local, segundo as pesquisas. O médico Abraham Karen explicou que situações assim podem ser consideradas eventos superpropagadores do coronavírus. Eles são chamados dessa forma porque o número de contágios que ocorrem em lugares assim parece ser muito maior do que o normal. Estima-se que em condições comuns, ou seja, sem nenhuma medida de isolamento, alguém que tem o coronavírus pode infectar outras 3 pessoas em média. Mas em ambientes fechados, onde tem muita gente, a ventilação é inadequada e as pessoas não estão usando máscaras, alguém pode infectar 10, 15 ou 20 pessoas, segundo Karen. De acordo com um médico de Harvard, há pesquisas que indicam que a disseminação do coronavírus é causada principalmente por esses eventos superpropagadores. Chegar a uma conclusão a respeito disso é fundamental para o mundo entender como essa e as possíveis epidemias do futuro podem ser evitadas com ações mais focadas nestes eventos e em ambientes de superpropagação. A OMS disse que vai publicar nas próximas semanas um relatório com todas as informações à disposição sobre esse assunto. A organização já admitia que a transmissão aérea do coronavírus era possível em ambientes hospitalares, onde alguns procedimentos, como a intubação de pacientes, pode lançar muitas dessas micropartículas no ar. O que a OMS disse agora é que esse tipo de contágio é possível também fora dos ambientes hospitalares, porque está sofrendo uma pressão crescente de cientistas para reconhecer esse risco. Foi o que pediram 239 pesquisadores de 32 países que assinaram uma carta aberta que foi publicada recentemente. Eles disseram no documento que estudos demonstram, além de qualquer dúvida razoável, que o coronavírus se propaga nessas micropartículas suspensas no ar. E afirmam ainda que isso representa um risco potencial de uma pessoa ser infectada ao aspirar essas micropartículas. A OMS foi questionada sobre essa carta, e na resposta ela disse que essa possibilidade não pode ser descartada em situações comuns do dia a dia. Mas a organização fez uma ressalva importante. Disse que essas evidências científicas ainda não são definitivas. Ou seja, não é possível dizer ainda com 100% de certeza que a transmissão aérea do novo coronavírus realmente ocorre. Os cientistas que publicaram a carta reconhecem que as evidências desse tipo de transmissão são incompletas, mas eles argumentam que também são incompletas as evidências sobre outras formas de transmissão da Covid-19. O infectologista Estevão Portela diz que, diante dessa margem de dúvida, a incerteza deve ser usada em favor da prevenção, ou seja, que a gente não deve simplesmente desconsiderar a transmissão aérea só porque a ciência ainda não tem pesquisas contundentes de que ela ocorre de fato. Diante do risco, o mais indicado é tomar as medidas de proteção necessárias. Mas você deve estar se perguntando, afinal, o que eu posso fazer para me proteger? A OMS diz que, por enquanto, não vai emitir novas recomendações sobre isso, e as que ela já tinha feito anteriormente estão mantidas. Isso significa evitar reuniões em locais fechados, a participação em eventos com muitas pessoas e manter os ambientes bem ventilados. A OMS também reforçou a importância de manter o distanciamento social, que impede que as gotículas caiam sobre outra pessoa. Também devemos continuar a usar máscaras, que servem como uma barreira física para que essas gotículas não sejam lançadas no ar. A má notícia é que as máscaras de pano e cirúrgicas provavelmente não são eficientes contra essas micropartículas, porque o vírus é muito menor do que os poros dos tecidos usados nelas. Além disso, as máscaras mais comuns não vedam completamente a boca e o nariz. Então as micropartículas ainda poderiam passar pelas frestas que ficam entre o tecido e a pele. Existe um tipo de máscara que é capaz de prevenir a transmissão aérea do coronavírus. O modelo, conhecido como N95, é feito com um material com uma porosidade menor, que retém a maioria das partículas. Ela também veda o nariz e a boca.
Mas os especialistas explicam que elas não devem ser usadas por qualquer pessoa. Primeiro, porque respirar com elas é mais desconfortável, e uma pessoa pode acabar mexendo na máscara o tempo todo. E aí os vírus que estavam na máscara podem passar para a mão. E se uma pessoa depois tocar no olho, na boca ou no nariz, ela pode se contaminar. Em segundo lugar, porque o estoque disponível no mercado dessas máscaras deve ser reservado para os profissionais de saúde, que circulam em ambientes onde as micropartículas estão presentes em grande quantidade. Mas isso significa que a gente deve parar de usar as máscaras comuns? Os especialistas com quem eu conversei dizem que não. O virologista Fernando Spilk explica que mesmo que as máscaras de pano e cirúrgicas não consigam reter as micropartículas, muitos vírus podem ainda assim ficar presos nelas. Ou seja, não é uma barreira perfeita, mas é melhor do que nada se ela for usada adequadamente. E o infectologista Estevão Portela ressalta que as máscaras têm um papel importante para evitar que o vírus passe de uma pessoa para outra, porque elas conseguem reter as gotículas e impedir que elas sejam lançadas no ar. Isso é especialmente importante porque nem sempre uma pessoa sabe que está infectada, porque ela ainda não tem os sintomas da Covid-19. Estudos apontam que mesmo antes dos primeiros sinais da doença, a pessoa já pode estar espalhando o vírus. Mas se todos nós usarmos as máscaras quando estamos em contato com outras pessoas, estando ou não com sintomas, reduzimos as chances do coronavírus se espalhar. Eu fico por aqui, mas eu vou continuar de olho nos desdobramentos desse assunto e eu volto para contar para vocês assim que tiver mais novidades. Enquanto isso, conta pra gente o que você achou desse vídeo aqui embaixo nos comentários e não deixe de acompanhar as redes sociais da BBC News Brasil. Tchau!